Blasfêmias, eu vi a possibilidade de unir, de integrar melhor o trabalho gestual corporal com a fala e com o humor também, sabe? E daí eu fui enveredando assim pelo teatro com dança e fiquei mais assim bailarina atriz e criadora, porque eu ia criando as cenas também, sabe? Eu considero que a iluminação, né, dentro de um espetáculo, ela não serve só para iluminar o cenário e para iluminar o intérprete. A iluminação, ela é narrativa também. Ela faz parte da narrativa, ela é muito importante. Eu encaro mais essa questão, né, da linguagem híbrida, né? Eu venho do teatro, né, da minha experiência toda com Antunes, com Gabriel, muito texto, teatro falado. E de repente eu me proponho a fazer espetáculos que não tem texto. Absolutamente nada, né? Trabalho com bailarinas, né? Trabalho com intérpretes que vêm de outras áreas. Para eu criar uma dança, uma coreografia, um espetáculo de dança, eu preciso de um roteiro teatral. Eu preciso de fatos que aconteceram, que estão acontecendo. Eu preciso de personagens. Eu preciso de dramas humanos para poder criar. E quando a gente toca nesse assunto, drama humano, o teatro já está instaurado. Agora, como a minha habilidade é trabalhar com movimento, é criar movimento, então acaba ficando uma dança, uma dança, dança total realmente, mas tem sempre ali algo implícito ou explícito às vezes, teatro. Com o Antunes, eu aprendi não só sobre teatro, mas aprendi sobre arte, aprendi sobre o homem, aprendi sobre a vida. Fiquei uns 6 anos trabalhando com o Antunes, eu fiz o Drácula, que era um espetáculo muito imagético. Depois do Antunes, eu trabalhei também um tempo com o Gabriel Vilela. Até que eu resolvi que eu queria fazer os meus trabalhos. E eu comecei com 7 anos. E fazendo aula e tudo, eu fui me empolgando com a linguagem, né, com as possibilidades dessa linguagem da dança. E até que uma pessoa foi visitar a gente lá em Recife, uma mulher chamada Gerry Maretsky, que me incentivou a vir para o Rio para fazer o municipal, a escola do Municipal do Rio, né, a escola que corresponde à escola de bailados aqui em São Paulo. Então veio a família toda para o Rio. E eu entrei na escola do Municipal do Rio e me formei lá. E foi lá que eu conheci o Klaus Viana, que foi uma pessoa chave na minha trajetória, foi quem me trouxe para São Paulo, inclusive. E foi a primeira pessoa com quem eu me entretive muito profundamente no trabalho e que achava que eu tinha uma verve teatral muito, muito forte e que valeria a pena, e inclusive me encaminhou para trabalhar com atores numa escola de teatro, e foi uma experiência muito boa para mim, esse contato com os atores, né? E eu vi que fazia sentido eu procurar também ir por esse caminho também de unir o trabalho com movimento e o trabalho da palavra. E eu comecei a fazer aula de voz. O fato do rock ser alto é importantíssimo. Ele entra dentro de você. E fui para o Rio, porque minha irmã tinha tido filho, eu fui visitar e falei, quem sabe eu não começo a trabalhar de novo aqui no Rio. Pra costeira defesa. No meu caso, eu comecei a dançar influência da minha irmã, a Solange. Ela fazia balé, eu praticava esportes. Ela levava revistas
livros de dança para casa e eu via as fotos dos bailarinos, das bailarinas tal, e na verdade eu comecei a dançar de uma maneira muito narcisista. Eu queria ter o corpo daqueles caras. Eu achava como se fosse malhar em academia, né? Eu comecei a dançar desse jeito. Eu estava no Balé da cidade de São Paulo, atuando como bailarino, como intérprete, quando eu resolvi romper com esse meu fazer diário de sempre receber informação de diversos criadores para realmente buscar o meu caminho. Não tinha outra maneira de esse rompimento ocorrer, porque eu tinha que sair desse manto protetor do Estado para poder realmente buscar a arte independente. 2, 3 anos depois, na área independente, você vai encontrando com os amigos independentes também. Aí foi formando um grupo. Achava que a única maneira de eu sobreviver artisticamente seria dessa maneira. Esse fazer diário, esse trabalho diário de criação, trabalhador de dança mesmo. A partir de 97, aí eu consigo finalmente fundar realmente um grupo de dança profissional chamado FAR-15, em alusão ao fuzil. E aí os espetáculos foram se sucedendo. O primeiro foi Ifá, o segundo A Solidão Proclamada, o terceiro Bente, e aí depois veio Kafka, alguns textos de Kafka. Agora, o que é interessante nisso tudo é que eu tenho uma aproximação íntima com o teatro sem ser do teatro. Essa aproximação que eu tenho com a dramaturgia mais teatral para poder criar uma dança é totalmente intuitiva. A minha formação primeira, antes de ser bailarina e antes de trabalhar com o Sandro, eu sou ator. E eu conheci o Sandro, inclusive, numa oficina no Centro Cultural, São Paulo. E ali começou toda a minha história como bailarino, na verdade. Porque o Sandro me convidou para substituir o Ricardo no Bente. E eu entrei numa companhia de dança sem nunca ter sido bailarino. Assim, tinha um treino físico, mais voltado para acrobacia um pouco, mímica, expressão corporal, coisas do teatro que era a minha predileção, na verdade. O trabalho do Sandro é todo focado na dança, mas só que é uma dança que exige uma atitude do intérprete. Você tem que saber muito do que você está falando, qual é o tema. Então, é muito instigante sempre. Comecei a dançar em Natal, eu sou do Rio Grande do Norte, na universidade. Mas eu vim da ginástica rítmica, então eu tenho uma coisa muito intensa com a questão da fisicalidade, né? Com o treino corporal. E depois eu mudei para São Paulo, dancei em algumas companhias, em Diadema, depois dancei na Quasar também, em Goiânia. E, na verdade, assim, eu conheci o Sandro numa oficina também no Centro Cultural. E eu queria um pouco me desafiar, assim, porque eu ouvia falar do trabalho dele como um coreógrafo polêmico e ousado, e colocava os intérpretes em situações, às vezes, constrangedoras. Isso era o que se escutava, né? Comecei a trabalhar com ele em 2004, e o primeiro trabalho que eu fiz foi o Gárgulas, que era inspirado em Lucian Freud. E foi um grande desafio, assim, para mim, porque além de lidar com a questão da nudez, que até então eu não tinha vivenciado isso, eu acho que foi a primeira vez que eu considero que eu tenho entrado em cena, assim, numa simbiose corpo e mente ao mesmo tempo, porque sempre com essa coisa, assim, de dançar, em primeiro lugar, vindo do movimento, esse foi o primeiro trabalho que eu senti que realmente eu entrei, Vanessa, para fazer um personagem, né, que também não é um personagem, mas que você se coloca em cena verdadeiramente, assim. O meu corpo está lá e eu estou lá com ele ao mesmo tempo, trabalhando naquela cena. Eu não vivencio o movimento nem antes nem depois, eu vivencio durante, né? O primeiro trabalho que eu assisti do Sandro foi o Gárgulas, né? Foi um trabalho muito
marcante até hoje, assim, para mim. A impressão que eu tive dele, que eu fiquei 1 hora olhando para uma obra de arte. Fui convidada pelo Sandro e um dos primeiros trabalhos que eu atuei foi exatamente o Gárgulas, né? Então foi, assim, um prazer enorme. O que mais me encanta, assim, é que eu venho de uma formação clássica, né? Que chegou um momento onde essa formação clássica tinha muita exigência do físico, né, também. Então, quando eu entrei em contato com o trabalho do Sandro, eu percebi uma importância muito grande na miudeza, né, na importância do gesto, né, do movimento miúdo e grande ao mesmo tempo. Quando o Sandro, em 97, ele estava começando com o primeiro grupo dele, eu tinha meus 13 anos e eu sonhava em ser jogador de futebol ou skatista. Mas, pelo destino, foi um bailarino e ator no meu colégio, Beto Regina, de Campinas, isso em Barão Geraldo. Eu estava estudando quando ele chegou para dizer que queria criar um projeto para formar meninos na área da dança. Eu fui o primeiro a dizer não. Eu até tinha um certo preconceito com a dança, eu não sabia o que era dança. Ele disse, quem quer participar vai ser depois do intervalo. Eu soube que depois do intervalo eu teria 2 horas de matemática. E como eu não estava afim, quem fosse para a palestra ia estar dispensado das 2 horas de matemática. Foi aonde que eu falei, não, eu vou assistir essa palestra. Cheguei na direção, falei, eu sempre quis ser um bailarino, eu sempre quis ser um dançarino. Só para não assistir aula de matemática. Foi onde o Beto Regina começou a mostrar uns vídeos de dança. Eu vi o Baryshnikov saltando, flutuando. Eu falei, nossa, como que pode fazer isso, né? Como que existe isso? Foi onde eu comecei a me dedicar. Entrei nesse projeto, cheguei para os meus pais e falei, depois de 1 semana ensaiando, como eu vou falar para o meu pai? Pai, quero dançar. Até porque eu não tinha esse sonho. Então as coisas foram acontecendo. E eu comecei a me dedicar, eu quero seguir com isso. Foi onde eu fui parar em Manaus, na primeira companhia de dança, e foi onde eu tive o primeiro contato com o Sandro. Acho que a maior parte das bailarinas clássicas sofre essa pressão, né? De ser magra, tem que ser magra. Só que o Sandro pode ser fortinha, né, Sandro? Mas, assim, fala-se muito do gesto, do movimento, mas acho que todo ser humano é natural dele se movimentar, andar, gesticular. E o legal que o Sandro proporciona, né, é casar isso tudo dentro de um contexto, de um texto, de uma investigação. E aí, por isso que torna-se tão natural você estar de corpo físico e mente presente em cena. E isso não acontece na dança clássica, você fica preocupada na execução do movimento mesmo, né? Do equilíbrio, dos giros, na direção, na intenção, no romantismo, não sei, é sempre tudo muito superficial. E que o Sandro já não dá para ser superficial. Eu sou ator, diretor, e apareci na companhia justamente no momento em que estava se remontando o processo. Fui convidado para desenvolver alguns exercícios, encontrar realmente explorar um pouco essas possibilidades de personagens e não personagens desse espetáculo. Desenvolvemos alguns exercícios durante aquele período e acabei entrando dentro do espetáculo, né, conduzindo ali aquelas figuras em um determinado momento do espetáculo. No meio daquele processo, eu acabei assumindo a produção, até porque não sou bailarino, não tenho essa formação e nem também essa pretensão. E o Amor Fati foi a primeira experiência e a minha ideia inicial era trabalhar com um conceito diferenciado de iluminação, um conceito plástico, um conceito estético diferenciado. Então, o Amor Fati, como as imagens, elas me traziam as referências traziam muitas imagens do período barroco, né? O Caravaggio, o Rembrandt,
a plasticidade, né, desses quadros, do chiaro-oscuro, aquela coisa da sombra, eu comecei a trabalhar com luz de velas no Amor Fati, e nós fizemos a iluminação toda do espetáculo só com luz de velas. Eram centenas de luzes de velas que eram acesas e apagadas durante o espetáculo. Dancei muitos anos no Corpo, fiquei 14 anos lá dançando com o Rodrigo Pederneiras e tal. Foi uma experiência, uma escola maravilhosa para mim. Esse trabalho com o Fábio, eu acho que eu trago muito pouco dessa linguagem do Rodrigo. Eu acho que o desafio é esse. Eu acho que trabalhar com o Fábio é me descobrir um pouco num lugar desconhecido mesmo, assim. Então, esse é o grande desafio. Eu sei, quando a gente começou a trabalhar com a Amor Fati, pouquíssima coisa eu trouxe de Grupo Corpo e tal, mas claro que existe um registro, mas existia muito mais uma busca de algo novo e diferente e de seguir um pouco como ele conduzia, como ele dirigia. E aí que foi formando, né, essa massa, assim, eu tive que me despir de tudo, de toda a experiência. Minha formação vem do balé clássico e do jazz, dança moderna. E aí, naquela época, né, quando eu comecei a fazer balé, eu não me sentia muito satisfeita com aquilo que eu fazia. Aliás, eu sofria muito fazendo aulas de balé clássico, essas coisas, não me sentia muito bem. E foi assim, em 91, quando eu conheci o diretor Takao Kusuno, que influenciou muito na minha trajetória e na minha formação também, porque eu permaneci com ele durante 10 anos, né, seguidos, acompanhando os trabalhos, participando, né, das criações dele. E na verdade termina quando ele vai embora, ele falece em 2001, né? E na sequência ele deixa um legado assim muito grande de ideias, né? De como se trabalhar o corpo. Takao Kusuno, ele foi um diretor japonês que veio ao Brasil em 78. Ele veio com uma informação muito nova, né? Para o período, né? E porque Takao ele tinha vivido toda aquela história com o Japão, o movimento do Butô, né? Do pós-guerra, e toda essa agitação entre os artistas, né? Daquela época, né? Então, o Takao, quando chega ao Brasil, ele traz uma informação completamente nova para quem começa a trabalhar com ele. O Takao, ele costumava dizer que Butô era uma filosofia, né? Que cada dançarino deveria procurar, então, ir em busca das suas, no caso, origens, né? As suas raízes. Eu tenho uma origem japonesa, né? Sou brasileira, e só que até então, quando eu dançava balé clássico, eu nunca tinha me visto com um corpo japonês. Quer dizer, até me via, mas eu me sentia esquisita porque eu não conseguia ser uma bailarina clássica e aquele corpo que era diferente, né? Era incômodo, né? Então, talvez por isso que eu não tenha seguido o clássico, né? O balé clássico. E quando eu encontro o Takao, ele vem com essa proposta, né? De você ir se aprofundando dentro das suas questões, memórias corporais, a sua própria ancestralidade, né? O Abu Janra ligou perguntando se eu não queria vir para São Paulo para fazer esse trabalho com ele. Ainda não se chamava Uma Caixa de Outras Coisas. O nome veio de acordo com o andamento dos ensaios e do trabalho, né? E eu adorei fazer esse trabalho com ele. Foi a Célia Gouveia, que olhou o trabalho e ela falou: Mariana, você não quer fazer o Nijinsky, não quer fazer... tem uma personagem que seria ótimo para você, é o Naum quem vai dirigir.
Eu achei aquilo tão bacana. Eu falei, nossa, que ótimo, que possibilidade de conhecer o Naum e estar em contato com o Viola, né? E aí, da Caixa de Outras Coisas, eu saí do elenco e fui fazer esse trabalho do Nijinsky, que foi o meu primeiro personagem mesmo, que era uma dançarina e era uma atriz Blasfêmias, que eu fiz com o Roberto Lage. A Rita Malô, na época, e a Ana Kifuri viram o Nijinsky e vieram falar comigo, falando, porque elas queriam que fosse um trabalho, a ideia era da Ana Kifuri, né? Quem deu o nome foi o Gerald Thomas, foi muito forte isso, porque a gente ensaiou muito tempo, e o Roberto Lage falava assim, não, isso não tá bom, meninas. Eu me envolvi com o Boi Voador, com Ulisses Cruz, nessa época. Fizemos vários trabalhos, inclusive, a partir daí. Foi uma junção muito boa, muito criativa. Eu acabei entrando no Corpo de Baile, que era inspirado no Guimarães Rosa. Eu acabei entrando como intérprete também. Eu trabalhei com Tacla num projeto chamado Lago 21. E eu fazia a Nina, da Gaivota, do Chekhov, misturado com a personagem do Hamlet, que foi meu primeiro contato com teatro mais, digamos, convencional e mais tradicional mesmo, né? Porque os outros todos eram experimentais, né? Ou então eram criações como o do Naum, né? Esse foi o primeiro contato com textos mais tradicionais de teatro. Desse trabalho, eu parti para um trabalho solo, que foi o Pai de Ar. O Antunes foi assistir, ele gostou muito, sabe? E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Uma coisa, assim, excepcionalíssima, né? Porque é muito difícil de entrar no grupo do Antunes. E ele foi lá e assistiu e gostou e me convidou. Só que não sei o que aconteceu durante o processo nosso, que foi muito bom, muito criativo, né? Não sei o que aconteceu, que eu comecei a ficar mal da minha coluna e eu comecei a me sentir travada, sabe? E ele também começou a se sentir mal na relação comigo, e eu sei que eu saí do trabalho depois de todo esse tempo de envolvimento, mas me deixou marcas muito boas, muito forte, assim, a ideia do profissionalismo, do investimento na experimentação, na improvisação, o trabalho vocal. Foi muito, muito rico o trabalho com Antunes. Eu acho que me marca até hoje, sabe, a seriedade do trabalho. O profissionalismo dele e o investimento dele na experimentação é uma coisa excepcional. Eu acho que devo muito a ele, apesar de não ter conseguido estrear. Como eu tive um problema de coluna, eu falei, meu Deus, eu preciso procurar alguma coisa alternativa para... Aí eu fui ver a acupuntura com o mestre Liu, aí eu conheci a Lúcia Lee, e aí eu comecei a fazer o trabalho de dança, mas também me cuidando. Aí eu comecei a ver um outro lado do trabalho com movimento, uma outra possibilidade de pensar o movimento, sabe? Mais pelo lado do movimento mesmo, e pensar a dança de um outro ponto de vista, já não tão relacionado aí com a palavra, mas das qualidades do movimento. E aí, porque também precisava me realinhar depois dessa experiência com Antunes.
eu comecei essa pesquisa estética, vamos dizer assim, né? Lá no Amor Fati, essa preocupação com a iluminação, com a imagem, né? A trilha sonora também, que eu não consigo, eu não sei dirigir um espetáculo se eu não fizer a trilha sonora e se eu não fizer a iluminação junto. Eu não consigo fazer, porque a imagem vem completa na minha cabeça, com luz e com trilha. Depois do Amor Fati, eu fiz o Wotan, que o Wotan é uma reminiscência lá do Drácula e outros vampiros, né? Que trabalhava em cima do tema do nazismo. E no Wotan eu resolvi explorar essa questão do nazismo mais pro lado do ocultismo, né? Que tinha em torno lá do Terceiro Reich, aquela história toda. E aí eu parti para um outro experimento de iluminação. O quê? A luz do panelão, que é o panelão industrial, que é uma luz simples, que traz aquela iluminação cônica, né? Eu resolvi explorar esse tipo de iluminação. E quando surgiu a possibilidade de fazer o Hagoromo, né? Com a Emily, eu falei, eu achei que devia explorar um pouco mais o panelão. Eu achei que tinham brechas ainda, que ainda podia ser mais explorado. E aí, dos 6 panelões que compunham a iluminação do Wotan, eu trouxe um panelão e fizemos o Hagoromo só com um panelão. E acho que foi a iluminação mais simples de todas. E, ao mesmo tempo, eu considero a mais complexa, porque quando você estabelece só uma luz em cena o tempo inteiro, a dimerização fica por conta do intérprete. O intérprete vira o próprio dimmer. Quando ele se aproxima da luz, ele acende, quando ele se afasta, ele apaga. Então, todo o Hagoromo, né, todo o conceito estético do Hagoromo foi feito em cima disso, da aproximação e do afastamento da Emily da luz. O Sandro Borelli é a terceira parceria que eu faço com o Borelli. E eu convidei o Sandro para fazer a direção de coreografia do Schubert. Ele consegue interpretar muito bem as propostas, né, das cenas, porque eu crio, que eu entrego para ele. E ele entra com uma movimentação muito sofisticada, né, uma movimentação muito contundente, né? Não tem nenhum gesto solto, nenhum gesto a mais, nenhum movimento que sobra, né? Tudo que ele faz é muito preciso. Ele vai dirigindo e assim, os estímulos que ele vai proporcionando e trocando com você é uma coisa que vai te dando segurança também. Eu adorei trabalhar com ele, foi meu primeiro trabalho com o Sandro. Então, eu acho que dá uma certa tranquilidade e as coisas começam a acontecer de uma maneira mais tranquila, assim, que eu acho que tem que ter essa relação com o intérprete. Ele precisa do tempo para criar e para escutar a música e para sentir no teu próprio corpo, porque é uma coisa muito sutil. O treino físico, muscular, de energia, de tônus, tudo é tão importante quanto as coisas que você lê, uma coisa não pode pesar mais do que a outra. Porque o gesto, para ele ser preciso, ele tem que estar com as duas coisas no mesmo nível. Nem colocar demais na questão teatral, porque às vezes a gente tende a querer redundar o movimento. O próprio gesto ali, ele já traz nele uma dramaticidade, toda a intenção que é preciso. Então, às vezes, a limpeza e a clareza do que você faz é mais importante do que você querer interpretar aquilo. Quando o espetáculo está tudo fechado e você começa a repetir, você tem que estar muito livre, ao mesmo tempo que já está tudo formalizado, uma dança que não tem improvisação, está tudo formalizado, mas você tem que estar livre para ver o que o próprio vocabulário diz, o que ele pede, o que ele quer. Quando eu comecei a trabalhar com o Sandro, eu fiquei um tempo sem fazer nada como ator. E dentro da dança, e sem fazer teatro, eu sinto que eu melhorei como ator. Depois que eu voltei a ser ator, eu melhorei porque eu consegui relaxar mais em cena, saber que para estar presente, para você
ter um carisma em cena de algum jeito, assim, para que vocês... você não precisa forçar. Então, acho que com a dança eu comecei a lidar melhor com entrar em cena, com a coisa de entrar em cena. Hoje em dia eu entro muito mais tranquilo, calmo, porque eu sinto que eu habito mais o meu corpo. Entendo mais o meu corpo. E meu corpo não é meus músculos, não, é tudo. A minha memória, as referências, as coisas que eu leio, tudo está no meu corpo. Depois desse trabalho do Gárgulas, vieram todos os outros também nessa mesma linha de pesquisa. E eu acho que foi o meu encontro mesmo, assim, como artista, né? Porque é quando você pode se colocar realmente e colocar suas angústias, seus conflitos, suas questões, né, no seu corpo, e o seu corpo começa a falar de um outro jeito. E isso foi o grande encontro, assim, do que eu diria que é uma dança teatralizada, né? Que não é mais importante nem o teatro nem a dança. Os dois estão lá juntos, é um casamento, né? Esse casamento é que faz essa conexão chegar para você e para o público. Quando eu estava na escola do Municipal, no Rio de Janeiro, um dia, fazendo aula de dança moderna, eu lembro que um dia, que as aulas de dança moderna eram com o pé no chão. Eu sempre usava sapatilha. Um dia, eu, com o pé no chão, eu tive a impressão de que eu estava dançando mais do que eu jamais tinha dançado com uma sapatilha. Eu falei, meu Deus, eu estou dançando e eu estou descalça. Eu posso dançar descalça. Eu posso me sentir me comunicando, era um pouco isso, eu acho que veio na... Posso me sentir comunicando através do movimento de uma forma livre, poética, viva, sem precisar da sapatilha. E isso foi uma grande descoberta para mim. E aí eu enveredei, eu falei, eu posso enveredar por esse campo descalço e mais livre, com mais liberdade para experimentar, para criar. A qualidade do movimento nasce a partir de uma integração que passa pelo emocional, pela memória de sensação, que é esse olhar voltado para a subjetividade, para a construção do movimento a partir do sujeito que faz. Não é que na dança não se tenha isso, mas o olhar, a iluminação desse lado, do sentimento e da emoção que faz o movimento acontecer e que está ligado com a memória de sensação, com a memória das lembranças, das vivências, né, que pressupõem uma integração maior do sujeito em movimento. Isso eu fui descobrindo a partir do contato com o Klaus e com o Posse também. Tanto é que, com esse trabalho do Esperança, eu resgatei um pouco essas memórias de vivências minhas com esse começo da dança-teatro. E é muito prazeroso entrar em contato com esse universo das sensações. É um trabalho de base, né? Que é um trabalho de percepção corporal que integra com o sujeito que está se movimentando, com alguém, com um quem em movimento. Não que eu não admire o trabalho do movimento pelo movimento, onde o gesto é independente daquilo que ele carrega em si de memórias e sensações do sujeito que faz. Mas eu acho que ele fica muito mais completo, muito mais contundente e tocante quando ele traz essa vida do sujeito que está buscando forjar o movimento, forjar o gesto, o passo, o caminhar, né? Porque aí já não se trata mais nem de dizer que são passos, mas são maneiras, estados do ser em movimento. Né? São modos de ser em movimento, que independe se usa voz ou não.
Sim, mas o tempo é curto e não podemos mais esperar. Uma época eu dei aula numa oficina em Suzano. E lá eu conheci uma aluna que tinha uma história muito interessante. Com o envolvimento com o teatro, a questão das histórias, das narrativas, começou a me encantar muito, né? E eu fui dar esse curso lá, e essa pessoa, essa mulher, nas aulas, quando ela improvisava, ela tinha uma coisa especial. Falei, quem será? O que será nessa mulher que faz com que ela tenha esse brilho especial nas improvisações? E aí ela falou que ela tinha ficado um tempo numa espécie de manicômio, internada, porque a família tinha internado ela, porque o marido dela tinha 2 famílias. E aí ela falou para mim, Mariana, eu preciso lhe apresentar uma mulher chamada Florbela Espanca, que me ajudou a me curar. Eu falei, meu Deus, que maravilha! É uma poetisa portuguesa que se matou e que quando eu lia, meu filho me deu esse livro de presente, e quando eu lia os poemas dela, eu me sentia curada. E eu consegui sair, eu consegui convencê-los a me tirar desse lugar onde eles tinham me internado, porque a poesia dela me alimentava. Aí ela me deu o livro de presente, o livro que ela lia, que era uma coletânea de sonetos da Florbela. E eu lembro que eu falei para ela assim, um dia eu ainda vou fazer alguma coisa com esses poemas. E aí eu comecei a me emocionar, porque a história dela me tocou muito, muito, muito. E aí eu comecei a ler sobre a Florbela e me interessar e achar que eu poderia fazer alguma coisa de qualidade com aquele material. E aí eu comecei a fazer esse trabalho sobre a Florbela, fiz um roteiro, eu escrevi todos os poemas que eu achei que mais me tocavam, porque a questão dos eus, né, da multiplicidade de eus, de sujeitos num sujeito só, me encantou. Essa ideia de ser muitos. Claro, isso faz parte do trabalho com teatro, mas na vida da Florbela, ela explorou muito bem poeticamente essas possibilidades do feminino em várias personas. E aí fui investindo nesse trabalho. Aí eu conheci, pouco tempo depois disso, eu conheci o Cláudio Gimenez, que é meu companheiro de vida e de trabalho artístico, né? E ele falou, vamos investir nesse projeto. E aí que gerou o Danteia, que virou um espetáculo acabado e tal. E com esse trabalho eu ganhei um prêmio também. E eu comecei a me voltar realmente para o trabalho solo, misturando teatro e dança. Rimas no Corpo, que é um trabalho que a gente fez estreou no Centro Cultural São Paulo, com o apoio do Centro Cultural São Paulo, também é um projeto chamado Braços e Pernas pela Cidade. E nós viajamos muito, muito com esse trabalho. E aí eu fiz 2 trabalhos para o Balé da Cidade em função do Rimas no Corpo. Eu acho que eles gostaram muito do roteiro, como a gente construiu, e como se fazia a mescla do teatro com a dança, né? Do trabalho vocal com o trabalho corporal e gestual. E aí as questões, claro, as questões até que ponto é dança, até que ponto é teatro, quando mistura, quando fica só teatro, essas coisas ficam confusas para mim, e maravilhosamente confusas, porque me incentivam a pesquisar, sabe? Me incentivam a experimentar. E, inclusive, acho que essa inquietação que dá, não saber os limites, ou perceber os limites e ousar romper e transformar as coisas, eu acho que foi isso que me fez, inclusive, me empolgar com a possibilidade de trabalhar com mais gente, do ponto de vista mais fixamente, sabe? Ter uma companhia mesmo. A Cássio Valim, ele
Ele nos deu suporte no primeiro projeto da companhia, que foi o Parangolés, né? E agora nós estamos com o segundo incentivo do fomento, nós estamos com o Nucleares, que também com a referência de estudos sobre o Hélio de Sica, né? Porque é muito rico o campo de atuação dele, né? De pensamento dele sobre arte e a relação da arte com a vida. Então eu estou com essa companhia, são jovens, uma companhia jovem, de jovens, eu atuo junto com eles também, e no Nucleares eu sinto que eu já posso ficar um pouco mais, menos envolvida na cena mesmo, deixar a cena mais para eles tomarem conta, sabe, experimentarem esse domínio maior da cena sem o meu suporte, fazendo juntos. Hagoromo, o Manto de Plumas, é uma peça de teatro no, que foi escrita pelo dramaturgo Zeame, que é do século XIV, um dramaturgo de teatro no, né? Então, a peça pode ser considerada como um poema dançado, né? Ela é muito sucinta, né? Ela, fala do pescador que estava na Baía de Miho, no Japão, ali próximo ao Monte Fuji, e ele se depara com um manto de plumas, que é algo muito precioso. Ele vê aquilo e já pega imediatamente para si e quer fazer esse manto o tesouro, né, do país dele. E ao que, na sequência, aparece Tenin, que é um anjo budista, que suplica a devolução desse manto, o manto divino, que sem o qual ela não poderá subir ao céu, né? E ele hesita e ela começa a definhar, né? Porque sem o manto ela deixa de ser divina e começa a viver como os homens. E ele se comove, né, com as súplicas dela e resolve devolver o manto. Só que ele pede para que ela faça a dança celestial antes de subir ao céu. A gente começou com uma ideia, né, inicial, que o Fábio que trouxe. Ele propôs que eu dançasse com um boneco, né? Essa era a nossa proposta inicial. E aí, com o decorrer do processo, né, a gente foi se deparando com algumas dificuldades de ter um boneco em cena, que ia manipular, como que ia ser essa relação minha com o boneco. E aí eu falei que eu poderia fazer as duas personagens. Eu poderia fazer o Hakuryo, que é o pescador, e a Tenin, um anjo budista, né? Essas duas personagens. E então a gente começou a investigar, partindo muito pela luz. A gente estava fazendo algumas experiências com uma lamparina, né? Que tinha uma vela acesa, tudo muito tênue. E aí eu descobri que tem a ver com a direção dele, né? Dele ter me dito isso. Dessa transformação do rosto, né? Que era muito interessante, que eu poderia estar aprofundando isso dentro dessa iluminação, né? Que criava também, como é muito tênue, né? Então você vê a imagem, mas não vê, você vê algo transformado, você não consegue ver uma pessoa. Então esse foi um dos pontos básicos para a construção desse pescador. E eu imaginava o pescador como algo muito denso, né? Que eu queria fazer um contraponto com a Tenin e a leveza, né, da dança, né? Ela subindo ao céu. A Tenin, quando ela aparece, né, na cena, ela está sem o manto e ela vem em sofrimento. E esse sofrimento, ele é trazido muito no corpo, né? Uma movimentação muito forte e fragmentada das mãos, dos braços, algo muito torto. É doloroso, que você fica numa postura que não é usual sua. Então tinha uma coisa de identificação também com a dor muito forte e com a escuridão. No
Amor Fati, eu percorria aquele espaço, eu transitava naquele espaço, né, com a movimentação, mas eu não tinha assim, quase não mexia com a luz, só mais no final, numa última música que eu acendia as luzes, mas eu estava sempre nesse lugar, assim, de aproximação, distanciamento da luz. Eu não lidava com ela, não era eu que estava ali fazendo aquela luz. Tinha Fábio em cena, né? É difícil de explicar, assim, o Amor Fati, a sensação, assim, porque é muito diferente de Schubert. A luz das velas é uma luz quente, né? Ela é uma luz que te aconchega, ela te dá uma textura, né, na própria pele, que você se sente mesmo nessas imagens de Rembrandt, de Caravaggio, e assim, é aconchegante. Talvez mais do que Schubert, que é uma luz mais fria. Mas é difícil, assim, trazer em palavras, assim. Eu acho que Amor Fati tinha essa coisa mais humana. Eu não vejo isso em Schubert. Eu acho que Schubert é o lado mais sombrio e mais estranho, assim, que está dentro de mim. É diferente a sensação como intérprete. Amor Fati, as luzes, eu sabia onde as luzes iam ser acesas. Já era uma coisa desenhada, né? O Schubert, não. O Schubert, eu que tenho que colocá-las, e eu as coloco, e essa luz é que vai iluminar, não iluminando, né? Aquela coisa de você estar sempre na sombra, e às vezes são milímetros de distância que você tinha que estar, né, milímetro à frente ou milímetro atrás. Então é muita, e afiná-las também, tem a questão toda da afinação, que você tem que estar atento. Eu tenho uma admiração profunda pelo Schubert, né? Para mim é o exemplo do artista romântico mais pungente. E eu queria mexer com a sensibilidade do público, com a sensibilidade das pessoas e com a minha também, trabalhando em cima do Schubert. E comecei a ouvir todas as canções, todas as músicas do Schubert, as sinfonias, as acabadas e as inacabadas, e eu não consegui encontrar a trilha sonora do espetáculo com Schubert. Não consegui, e não entrou, tanto é que não tem Schubert na trilha sonora. Então, não é procurando Schubert só por causa disso. Só por causa, né? Só porque eu não encontrei a música do Schubert. Também é. Mas no caso, o Schubert é o símbolo do ideal romântico, né? Da inspiração, que eu considero que hoje está totalmente subjugada, né? Nessa nossa sociedade instantânea. Não tem mais espaço para inspiração, ou restou muito pouco espaço para inspiração, né? A minha chegada em Kafka foi talvez o momento mais emocionante artisticamente para mim. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho uma afinidade artística na obra dele muito grande. A Metamorfose foi como um baque para mim, assim, artístico, foi um divisor de águas, sabe, na minha carreira. Os textos de Kafka te remetem a um estado político também. Tem muito, é uma coisa de sistema, é um sistema de governo falido. Eu acho que a arte, ela existe para derrubar rei e rainha. Se a arte não tiver focada nessa subversão de derrubar sistema, ela não tem função nenhuma. Eu considero o processo assim o meu segundo grande desafio depois do Gárgulas, assim. Foi um grande desafio porque assim a questão física era muito intensa, né? Tudo tinha que ser exatamente perfeito, assim, porque como o pé não toca o chão, né? Não podia ter nenhum gesto mal resolvido ali. Foi muito difícil conseguir uma segurança absoluta de que realmente o corpo estava pronto. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio, né, diário, constante nas apresentações, criava uma tensão corporal que eu acho que fazia parte da dramaturgia da cena.
Então, só da gente ter que estar mais tenso e mais concentrada, porque você não pode desligar um segundo, eu acho que a gente já entrava na dramaturgia. É como quando você não sabe se o corpo está te levando ao pensamento ou o pensamento ao corpo, começa a misturar. Acho que no processo acontece isso, né? Você se prepara e aquela tensão te leva a reconhecer a cena que você está buscando. Essa estrada toda do grupo fez a gente chegar num sujeito chamado Che Guevara. E eu sinto que seria inevitável, pelo percurso artístico, filosófico da gente, seria inevitável chegar e tentar trabalhar, desvendar proposta política, poética, porque não deixa de ser poeta político. Quando a gente está falando de Che Guevara, é importante porque a gente está trazendo de volta essa discussão importante de socialismo. Não esse socialismo de partido, que está totalmente corrompido, mas socialismo de verdade. Quando você quer falar de Che Guevara, porque existe uma proposta, uma ideologia que você comunga de alguma maneira. É o ápice, atualmente é o ápice artístico da gente, eu acredito que seja falar disso. Eu não tenho certeza sobre em que medida eu estou. Na dança, teatro, ou já virou performance, por exemplo. Né? É uma performance, então ela só é feita uma vez, ela não pode ser repetida, sabe? Esses limites aí, conceituais, para mim, não são muito claros ainda no trabalho. Isso foi um motivo de discussão muito grande minha com o Antunes, inclusive. Porque eu falava para ele, isso parece dança. Ele falava assim, mas isso é teatro. Eu falava assim, nossa, mas qual é o limite aí, né? Em que você faz um pequeno gesto e está tão pleno que parece que para mim está dançando. Eu não sei, eu acho que talvez o sentido de estar pleno na comunicação, para mim isso seja dança e seja teatro também, não sei, essa presença, essa capacidade de ser presente na comunicação, independente daquilo que você está movendo como ferramenta para comunicar. Seja a subjetividade de um personagem que é realista ou de um como a Esperança que dança. De repente ela delira com um balde, com um colchão, entende? Ou comigo no Danteia, que tinha um lenço que virava vários objetos em mim, ou uma capa. Aliás, sempre gostei de trabalhar muito com objetos. Isso é uma coisa que me fascina, essa magia da transformação de algo que não tem vida. Mas, enfim, a vida aí na coisa que está mais inanimada é invisível. E alguém com sensibilidade transforma em algo vivo e que comunica para o outro e faz o outro devolver com o seu olhar a vida para você que está comunicando e ter vontade de falar mais, de dizer mais através disso.